Olá, estamos aqui em mais um programa da revista BTU e nós estamos apresentando os pesquisadores que publicaram na edição de 2020 da revista BTU, edição especial dos 20 anos da BTU. Você pode acompanhar essa revista no site da BTU, btu.org.br/publicações, na edição de 2020. Nós vamos conversar com Bruno Lara de Castro Manso. O Bruno que fez a pesquisa O Público da UNB-TV no YouTube, Perfil, Características e Comportamento. O Bruno, ele é pós-doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade de Brasília. Então, ele tem um doutorado e um mestrado pelo Programa de Ciência da Informação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E é também jornalista e trabalha, é jornalista da UNB-TV. Bruno, muito obrigado por você estar vindo aqui. E queria de cara te perguntar como é que a televisão universitária entrou na sua vida. Cláudio, e de forma bem? forte, né? Porque, inclusive, foi estudar sobre isso, né? Exato, Primeiro, eu queria agradecer o convite do Cláudio, de toda a equipe também da BTU, pela oportunidade de falar um pouquinho aí da minha experiência e de conceder esse depoimento para vocês. Bom, como é que entrou a TV universitária na minha vida, né? Assim, eu já sou jornalista da área de ciência, jornalismo da área de divulgação científica já há algum tempo, né? Desde pelo menos 2009, e entrou em 2016, quando eu comecei a trabalhar na UNB-TV. Deixa eu virar aqui para ficar mais centralizado. Quando eu comecei a trabalhar na UNB-TV, eu entrei na UNB e fui distribuído, então, para a UNB-TV. E lá, então, assim, eu tinha contato com um tipo de atividade da UNB-TV, que é divulgação científica, que é educação, que é cultura. Sempre trabalhei bem próximo, forte nesses campos, né? Especialmente da ciência e educação também, mas a ciência sempre foi bastante forte na minha trajetória, porque eu já iniciei no jornalismo, na divulgação científica, no jornalismo científico, então comecei na UNB-TV, mas a linguagem da UNB-TV, da linguagem audiovisual, a linguagem específica da TV universitária, então eu comecei em 2016, quando eu entrei, então, para a UNB-TV, para inicialmente fazer reportagens, e aí você vai circulando por todo tipo de área da UNB-TV, né? Então, reportagem, informe, programa, e aí começa a mexer, então, com redes sociais, né, no sentido de que é uma outra linguagem, né, um outro tipo de comunicação com o público, enfim. Então, foi em 2016 para agregar essa minha trajetória, né, da área de jornalismo científico, e dessa vez, então, com audiovisual. Está completando aí 4 anos e quase 5 anos. E me conta uma coisa assim, a sua pesquisa indicou se vale realmente a pena a universidade fazer TV? Não, então, eu mexo com TV e com redes sociais da TV, né? Sem dúvida alguma, vale a pena, né, a universidade fazer TV. É um tipo de linguagem, é um tipo de comunicação, né, em que as pessoas estão muito familiarizadas, as pessoas gostam. A nossa ela é uma era da internet, mas ela é uma era de imagem, né? Então, e a TV até hoje, né? Eu sempre falo, quando surge um novo veículo, vai acabar um outro veículo. Não acredito nisso. Os veículos, a comunicação se adapta, como a televisão está se adaptando, como a televisão universitária está se adaptando, mas a gente percebe que é um canal muito forte, sim, a TV, para a universidade, para dar voz às pesquisas, para dar voz às atividades, para dar voz aos pesquisadores, para dar voz aos estudantes. Então, é um campo, um espaço de encontro dos diversos atores sociais, os stakeholders relacionados à universidades, que eles encontram essa oportunidade de falar, e encontram de fato mesmo, porque a UNB-TV é muito democrática, a UNB-TV dá voz a todos, a gente é um perfil nosso, uma característica nossa, que a gente quer ouvir todos os lados, não há pesquisa ou pedido para divulgação de evento que não seja atendido, claro, a gente tem o nosso tempo, a limitação estrutural, de equipe, mas a gente sempre faz o máximo possível para conseguir fazer a divulgação. Tanto importante para a universidade, esse tipo de divulgação, né, da televisão universitária, quanto para a sociedade. Uhum. Muitas vezes a sociedade não sabe o que está sendo realizado na academia, em termos de pesquisa, em termos de atividades, inclusive atividades de extensão, que são serviços oferecidos para a sociedade,
Então, elas encontram essa oportunidade para entender a dinâmica da universidade, né, inclusive através da UNBTV, que é democrática no sentido de que a UNBTV ela passa, quem mora em Brasília, no canal 15 da NET, mas quem não tem assinatura da NET acompanha praticamente 100% das nossas produções está no YouTube. A gente tem Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, e praticamente 100% das produções estão lá no YouTube. Então, quer saber o que está acontecendo na universidade? Com certeza, acompanhando as nossas produções, vai estar próximo dessa dinâmica e da informação científica produzida na universidade. A sua pesquisa aponta uma mudança de página para as televisões universitárias a partir da internet. Que mudança foi essa? Nossa, muitas, assim, muitas mudanças, né? Primeiro, eu acho que dá um elemento de atividade, de proatividade para a universidade, no sentido de que a gente está mais próximo do público, querendo ou não, com a internet, a gente tem uma resposta imediata do público, então a gente sabe que o público gosta mais, gosta menos, a gente já tem um retorno imediato, a gente tem uma mudança no sentido da linguagem. Então, assim, eu acho que a própria linguagem da internet, ela impacta até mesmo a televisão tradicional, né? O tempo das imagens, algum elemento gráfico, tem essa mistura. Por outro lado, eu acho que confunde um pouco, muitas vezes a TV universitária tem dificuldade de entender quem é o seu público, para quem eu vou direcionar, que tipo de produção que eu vou fazer? Vou fazer essa produção com a linguagem para a internet, voltado para quem? Não, mas eu tenho um público mais conservador que gosta desse tipo da linguagem voltada para a televisão tradicional. Então, você tem um pouco essa dificuldade, que é uma dificuldade, na minha opinião, sadia, normal, porque a gente passa por um momento de transição, mas eu acredito que a gente já está sabendo lidar mais com isso. Então, ou seja, a relação entre internet e universidade, internet, televisão universitária e universidade, eu acho que a gente já está se apropriando um pouco mais, a gente já está entendendo e a gente está circulando um pouco mais com segurança por esse ambiente para entender como produzir em ambientes híbridos, em ambientes cuja informação passa por campos distintos, mas, por outro lado, também é o que o público quer, é o que o público acessa, é o que o público consome. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, mas a gente já está sabendo circular um pouco mais com segurança nesse ambiente. Na sua pesquisa se aponta, inclusive, vários distintos públicos da UNBTV no YouTube. E aí você me despertou curiosidade, né? Assim, bom, nós já estamos conseguindo fazer essas distinções. Como assim? Como vocês estão conseguindo atender públicos tão distintos? Pois eu acho assim, uma dificuldade da TV universitária é entender o seu público. A gente pode pensar que é o professor, é o estudante, sei lá, são os moradores daquela cidade, de fato são, mas a gente tem que ter pesquisas empíricas para compreender o quanto é 20, 10, 40, 50, 90% daquele público, né? Então, o que a gente começou a fazer em 2018, né, a gente iniciou uma pesquisa de compreensão do público da UNBTV e depois foi afinando, né, para compreender o público da UNBTV na internet, em específico nessa pesquisa no YouTube. Ou seja, a gente tem que querer entender esse público e, para isso, a gente tem que fazer pesquisas. E não tem lugar melhor para fazer pesquisa que dentro da universidade, né? Perfeito, não há lugar mais preparado para realizar pesquisa do que na universidade, sem dúvida. E aí a gente realizou essa pesquisa de público, né? Eu acho que a gente já está, inclusive, na ansiedade, na necessidade de fazer uma renovação, uma segunda pesquisa, porque para complementar, para comparar, já está na hora, a gente já vai completar daqui a pouquinho 3 anos dessa pesquisa, e compreender também, nas redes sociais, são diversas plataformas, né? Então, às vezes, a gente fala de uma forma homogênea das redes sociais, da internet, mas ela é muito distinta. Então, o comportamento do público do Twitter, ou quem te segue no Twitter, às vezes, ou é muito comum, ser diferente do público do Facebook. Então, às vezes, você fala com o público ABCD no YouTube, que aí você vai fazer uma outra postagem no Instagram e é diferente. Então, embora há públicos que compartilhem e acompanhem todas ou quase todas as plataformas, os públicos eles são diferentes. Então, eu acho importante a gente partir desse entendimento para a gente saber
a complexidade desse cenário e entender quem são esses públicos. Ou seja, então, se eu boto um determinado vídeo no Facebook, ele pode ser muito acessado e curtido, mas no YouTube, outros tipos de vídeos, possivelmente, é o que a pesquisa, né, que a gente tem observado, outros tipos de vídeos com outros conteúdos, duração do vídeo, inclusive, vai ter mais visualização, ou sucesso, ou compartilhamento, ou engajamento. Então, eu bato nessa tecla da importância de fazer pesquisa, tanto uma pesquisa ampla, quem é o público da UNB-TV, quanto pesquisas específicas direcionadas para determinadas redes sociais, para a gente compreender melhor com quem a gente fala. E é um desafio que eu acho que a gente está conseguindo superar aos poucos, está entendendo melhor, mas ainda tem muito que caminhar para ter uma segurança melhor, assim, de fato, com quem a gente está falando. Mas um indicador de que a gente está conseguindo avançar nesse sentido, compreender quem é o público, que informação que ele demanda, que informação que ele consome, como ele se comporta, é que o volume de seguidores e curtidas, enfim, nas redes sociais tem crescido bastante nos canais da UNB-TV, né, nas redes sociais as mais diversas, de um tempo para cá. E não falta instrumentos, softwares para ajudar nessas métricas, né? No seu trabalho mesmo, você indicou algumas. O que você poderia indicar para as televisões universitárias e TVs menores para ajudar a fazer essa pesquisa sem ter que contratar um grande instituto de pesquisa? Pois então, você tem ferramentas gratuitas que são muito boas, mas tem algumas limitações, aí você pode combinar um pouco dessas ferramentas. Você tem o Google Formulário, né, que você se elabora e manda para o público da universidade, o público que você está restringindo, recortando para responder, né, e você vai ter um volume considerável de respostas, e aí cabe um trabalho metodológico de, né, peneirar os dados, compreender, fazer análises e combinar os dados para entender. Mas, assim, a ferramenta, o software em si, ele é gratuito. Basta, assim, espírito de iniciativa e criatividade, que no caso que eu estou falando é o Google Formulários. Você tem também o YouTube Analytics, você tem o Facebook Analytics, você tem o Twitter também. Muitas dessas ferramentas, embora elas sejam muito interessantes, elas são... O Twitter Analítico, por exemplo, eu não gosto muito. Limita, não te dá muitos elementos e não permite você adaptar a análise conforme o seu interesse, a sua necessidade. A gente usa, para completar, o software Reporteio. Aí ele já é pago, ele está, quanto que está agora? Não sei, acho que a anuidade deve estar em torno de R$600. Mas é um software muito bom no sentido que ele pega dados que muitas dessas ferramentas gratuitas não pegam e dá em forma de relatório para a gente. Então, a gente consegue ter uma margem de pesquisa maior para analisar esses dados. Mas, enfim, existem ferramentas gratuitas. Eu acho que tem que ter o espírito de iniciativa, querer compreender, saber como formular essas perguntas, esses dados. E, assim, a grande questão, do ponto de vista da pesquisa, é qual é a sua questão. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber, sei lá, uma pergunta genérica, quem é o meu público? Ou eu quero saber quem está curtindo vídeos do programa tal, né? Então, assim, ferramentas eu, nesse trabalho aí, eu utilizei, foram 3 ferramentas, né? Que é o Google Analytics, YouTube Analytics, 2 gratuitos, e o Reporteio, que já é um software pago. E usei também ferramenta de uma pesquisa anterior, né, que é a pesquisa de público da UNB-TV de 2018, que essa aí foi utilizada com o Google Formulário, a gente elaborou e usou os canais de comunicação da UNB-TV para fazer a mensagem, esse formulário chegar às pessoas, para que elas compreendam a importância de responder, né, utilizando outros canais, Facebook, redes sociais nossas, e a rede interna também, né, de e-mail, para as pessoas responderem para a gente. Enfim, então, assim, há ferramentas gratuitas e há ferramentas um pouco mais caras, mas que ajudam a gente a avançar bastante nesse tipo de compreensão de pesquisa. Sua pesquisa tem um dado muito legal e interessante, que é que quando você diz que as pessoas que não estão inscritas no canal da UNB têm mais engajamento e assistem os vídeos em tempo maior do que aquelas que estão inscritas.
Como é que é isso e como é que você viu essa resposta quando você obteve? Pois é, eu achei algo muito curioso, ou seja, quase 95% da nossa audiência de visualizações não está inscrito no nosso canal. Isso aí mostra a importância da gente observar como é que a principal fonte de tráfego, de visualizações do nosso canal, como é que chega a gente? Pessoas que digitam termos no campo de pesquisa do YouTube. Então eu quero ver uma live da BTU. Digito lá, live BTU. Isso reforça a importância, né, para todo mundo que está assistindo e gerencia as redes sociais, o YouTube da televisão universitária, de preencher com cuidado as tags dos vídeos. Então, muitas vezes, a gente não tem essa preocupação. Inclusive, então, vou publicar uma matéria sobre a BTU e eu entrevistei o Cláudio. Então, botar as palavras-chave adequadas, universidade, a BTU, o nome por extenso, e o nome de quem está dando a entrevista, de quem concedeu o depoimento, porque muitas vezes o próprio pesquisador pesquisa lá, enfim, outros pesquisadores vão pesquisar entrevista, conteúdo, publicações desse pesquisador, no caso seria o Cláudio, mas a gente não preenche, eu vejo isso com muita frequência. Então, a gente tem que ter estratégias de fazer com que esse público que nos assiste não segue o canal, passar a seguir, a gente fidelizar. Então, através de tags e através de reforço dos vídeos, no vídeo a gente tem que reforçar, que às vezes a pessoa acha um vídeo maravilhoso, eu mesmo assisto muitos vídeos no YouTube, acho maravilhoso, nem passa pela minha cabeça de curtir e se inscrever no canal. Então, no próprio vídeo, a pessoa lembrar, né? Curta esse vídeo se você gostou, se inscreva no nosso canal, que é importante, enfim. Então é isso, mas é um dado que eu achei muito curioso, de a gente, 5% da nossa audiência, em termos de visualizações, é inscrita no canal. Isso, segundo a metodologia do recorte que a gente fez de 2019 inteiro. Com certeza, se houve uma melhora, eu acredito que foi uma melhora não tão substancial de um tempo para cá, mas acredito que tenha tido algum aperfeiçoamento, aí eu tenho que reforçar essa pesquisa de 2020. A sua pesquisa é sobre isso. Você consegue me descrever qual é o público da TV, da UNB TV? Então, a gente tem diversos públicos. Em termos de idade, o público principal, né, o público de maior volume de porcentagem, digamos assim, com 30% é o público de 18 a 25 anos. Né? E aí depois vem de 18 a 25 anos, aí depois vem até 34 anos, e aí começa a cair o nosso público. Né? Mas a menor porcentagem é o público de 13 a 17 anos. Então, quem tem lá 13 a 17 anos não está nem pensando na universidade, não tem, talvez, um espírito de pesquisa, de pesquisar determinados temas no YouTube, não nos acompanha muito, é só 2,5% do nosso público. Chegou aos 18, pronto, o público cresce bastante, que é a galera que entra na universidade, que acompanha o volume de estudantes também é muito grande, né, na universidade. Então, quer dizer, em termos de, não lembro agora quantos estudantes são, mas são dezenas de milhares de estudantes na UNB. Na UNB. Então, a gente tem um público da juventude, dos estudantes, em especial de graduação, muito grande. E isso ajuda a justificar esse público aí de 18 a 25 anos, quase um terço da nossa audiência. Né? Os homens, eles assistem mais, tem uma porcentagem um pouco maior do que as mulheres, mas as mulheres, elas permanecem mais tempo assistindo um vídeo. Ou seja, então, os homens não têm tanta paciência, não acompanham tanto o vídeo até o final. As mulheres, né, o público feminino acompanha os vídeos. E por idade também. Então, assim, o público que mais tempo fica acompanhando os nossos vídeos, né, em termos de média, de tempo mesmo, é a partir de 65 anos. E depois vem caindo com uma escadinha, né? Quanto mais novo, menos tempo acompanha. Por isso que é importante você saber. Então, eu vou publicar um vídeo sobre inscrições, de renovação de matrícula. É um público mais jovem. Por isso que eu tenho que entender assim, o tipo de linguagem que eu vou fazer, o tipo de público que eu vou acessar, o tipo de até personagem que vai se comunicar no vídeo com a juventude. Não, mas esse vídeo já é mais, entre aspas, carrancudo, já é um vídeo um pouco mais sisudo, uma densidade intelectual maior. Então,
a gente tende a pegar os professores, né? Ainda mais os professores que estão sêniores, mais tempo na universidade. Então é isso, assim. Quem é o nosso público em geral? Se a gente for colocar, né, os primeiros lugares nos gráficos, é homem em termos de quantidade, não inscrito, engraçado que não inscrito é o nosso público, né? É homem, não inscrito, jovens, 18 a 25 anos, em especial estudantes de graduação. Basicamente Mas é muito diverso, né? É bem diverso. Poxa, é bem diverso. Você não pode falar assim, olha, né, você tem estudantes majoritariamente. Quando você fala que você tem um texto, quer dizer, e como atender na programação um público tão diverso? É muito difícil. E até em veículos distintos, né? Será que também a gente vai ter o mesmo produto para todos os veículos? Como resolver esse problema da diversidade? Nossa, isso é muito difícil. Eu acho que, assim, realmente é muito complexo você conseguir atender a todos. O que a gente pode fazer, o que a gente procura fazer, é tipos de produções diversas. Então, a gente produz de tudo. Então, a gente produz entrevistas curtas, entrevistas longas, entrevistas sobre os mais variados temas de todas as áreas, de matemática, história, ciência política, medicina, biologia. E isso ajuda a pegar públicos variados. A gente coloca também, como entrevistado, tanto professores mais recentes, que acabaram de entrar na universidade, professores mais antigos, estudantes. Estudantes também dão entrevistas para a gente. Então, isso ajuda a fazer com que públicos distintos se sintam representados, e a gente entende que o público é um potencial divulgador da nossa produção. Então, se a gente entrevista, sei lá, o diretor do DCE, o chefe de gabinete da reitoria, enfim, esses públicos se conectam com a sua rede e ajudam a difundir o nosso conteúdo, né? Por isso existem também as playlists no YouTube. Então, a gente divide conteúdos por playlist, e aí pessoas que têm mais interesse a um determinado tipo de programa, um determinado tipo de linguagem, acessam e curtem e seguem não só o canal, como a divisão por playlist. Mas é um grande desafio nosso, sim, porque muito da nossa produção a gente pega, né, coloca no YouTube e também vai para a TV fechada. Mas é um nó em que a gente está a todo momento tentando entender e desatar esse nó, mas pelo volume de crescimento nosso nas redes sociais, em todas as redes sociais, eu acredito que a gente está conseguindo, sim, se comunicar mais, melhor e atingir públicos mais diversificados. Por isso que eu acho que na nossa próxima pesquisa, segunda pesquisa de público da UNB-TV, não só público da internet, eu acho que a gente vai ter uma segurança melhor de quem é o nosso público e vai atingir uma variedade maior de público, inclusive de retorno de respostas em relação ao nosso questionário. Vocês usam o Instagram e o Twitter para programação ou para engajamento? Programação no sentido de publicação de conteúdo? Isso. Para que você usa o Instagram e o Twitter? Então, redes como Instagram, Twitter e Facebook, eles são conteúdos mais selecionados. Então, a gente divulga tanto para engajamento, a gente quer engajamento, né? Então, a gente trabalha stories, a gente trabalha hashtag, a gente trabalha menções com outros perfis, exatamente visando engajamento. E a gente observa que dá-se engajamento. Muitas TVs têm até perfis que não são TVs. O que eles fazem? Eles não observam os stories, eles observam apenas o feed, ou não trabalham adequadamente os stories, né? Ou seja, não utilizam a plataforma de uma forma mais ampla, diversificada, em todo o seu potencial. Então, a gente quer sim o engajamento, mas os conteúdos, como a gente não pode sair colocando 4, 5 conteúdos no Instagram e no Twitter, porque isso aí não é inteligente do ponto de vista do engajamento, das visualizações, cansa o público, nesses veículos, Twitter, Instagram, Facebook, ao contrário do YouTube, a gente seleciona melhor. Então, vamos supor, esse vídeo deu muitas visualizações e curtida no YouTube.
Pô, é um sinal de que o público gosta. Vamos jogar no Instagram, Tá. né? Vamos jogar no Twitter. Então, é o que a gente pensa que vai dar mais visualizações, mais engajamento, mais popularidade, é o que a gente imagina, com o retorno também do YouTube. Então, se a gente já vê, a gente às vezes nem imagina, mas vê no YouTube que o pessoal está se mobilizando, comentando, pronto, a gente vai e joga no Instagram. Sim, pode falar. Que legal, Bruno, que você fica pensando assim, que a tradição de produção de televisão brasileira eu produzo o vídeo, passou, chega, agora eu vou produzir o próximo. Você está me dizendo que a produção agora não para só na primeira exibição. Não, você diz no, no sentido, não entendi, no sentido de que antes, eu fiz... porque produzir televisão era uma espécie de pãozinho de padaria, né? Você fazia o vídeo, as pessoas assistiam e a gente da produção agora, nós vamos pensar o próximo ali. Né? E o que você está me dizendo que esse produto agora ele dá uma sobrevida, não só para si mesmo, como para a própria programação da emissora. Perfeito, ajuda a selecionar o nosso conteúdo. Eu acho que é um grande problema de muitos veículos até há pouco tempo atrás, imaginando que o que eu produzi vai ser consumido e bora partir para a próxima. Não é mais isso. Então, existe até conteúdo que a gente produz, acha que vai ter um engajamento maravilhoso, não tem aquele engajamento esperado. Ou é muito comum também o vídeo ter um tempo de maturação, no sentido de que você imagina que daqui a uma semana tem muitas visualizações, não tem aquela quantidade de visualizações, mas surpreendentemente, daqui a 6 meses você entra para ver o vídeo, nossa, aí tem muitas visualizações, aí você vai falar, por que essa visualização, essa quantidade de visualizações a partir do quarto, quinto mês, né? Então é muito isso, assim, hoje em dia o que a gente precisa fazer nas redes sociais é acompanhar e fazer as análises, não só publicar. Então, existem veículos, né, por incrível que pareça, que no Twitter chega, coloca o título e o link. É uma poluição visual. As pessoas não vão curtir. As pessoas não vão sequer clicar naquele link. Então, você tem que atrair, chamar as pessoas, colocar uma chamada interessante. Tem veículos, inclusive departamentos de universidades que eu acompanho, departamentos que não estão acostumados com a comunicação, mas se aventuram na comunicação, que só coloca o link no Twitter, jogou o link. Existe. Fica então, mais assim, difícil, né? Fica impossível, né? Então você tem que pensar. Oi. Nosso papo está muito legal, bacana. Quando a gente roda assim, passa num instante, mas a gente tem que encerrar o programa. Obrigado demais por essa experiência. Estou doido para as outras emissoras verem o seu depoimento. Gente, vai lá acompanhar a pesquisa dele também na edição 2020 da revista BTU, TV Universitária mais TV Pública. Essa edição do Revista BTU são com esses pesquisadores. Nós acabamos de conversar com o Bruno Lara de Castro Manso, que fez a pesquisa O Público na UNB-TV no YouTube, perfil, características e comportamento, e que serve de exemplo para todas as televisões universitárias. Bruno, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Cláudio. Um grande abraço para você, toda a equipe da BTU. Parabéns também pelas atividades, pelo trabalho da BTU, por essa excelente revista de alta qualidade também, que realmente veio coroar, estar de acordo com a grandeza da BTU e desses 20 anos também. Muito obrigado. Muito obrigado, Bruno. E você sabe, né? Daqui a pouco a gente tem novo vídeo para que você possa acompanhar a vida da televisão universitária e da TV pública aqui no Revista BTU. Até mais.